Obrigada a todos que estão connosco. Hoje decidimos falar-vos de alergias na primavera, dicas para respirar melhor. Eu pessoalmente gosto muito da primavera, mas efetivamente para quem tem um bocadinho de alergias e de rinite, às vezes há dias que custam mais um bocadinho, não é? Os olhos, os espirros, as comichões na garganta. O que dizes, Rafaela? É assim, nós estamos, é claro, a primavera para pessoas que tenham mais suscetibilidade a alergias, sejam elas, neste caso, respiratórias, não é? Devido à polinização das árvores, existe uma maior suscetibilidade neste período a desenvolver sintomas alérgicos respiratórios, nomeadamente. E principalmente esta primavera, pelo inverno passado, que foi bastante chuvoso, as árvores estão bastante carregadas e até a Sociedade Portuguesa de Alergologia emitiu a semana passada um alerta a indicar que os níveis de pólenes e de alergénios iriam estar bastante elevados no ar atmosférico e que, portanto, pessoas que tenham alguma suscetibilidade estariam com mais sintomas nesta altura e, portanto, estas pessoas têm que tomar, todas nós, mesmo quem não tem sintomas, quando está esta carga toda no ar, pode desenvolver alguns sintomas. Quem já tem suscetibilidade para desenvolver alergias, nomeadamente em termos de sintomas de rinite ou até mesmo respiratórios, tem que tomar cuidados acrescidos. Portanto, tem que reforçar e tomar muito corretamente a sua medicação. Certo, Ana? Certo, E a portanto, medicação passa por várias coisas. Queres falar um bocadinho da medicação que uma pessoa que tenha sintomas deve fazer nesta altura? sim, sem dúvida. Nesta altura de primavera, as doenças respiratórias mais sazonais, por assim dizer, mais associadas às alergias na primavera, são essencialmente a rinite, não é? Sintomas inflamatórios localizados no nariz, e a asma, sintomas inflamatórios mais relacionados com a via respiratória inferior. As alergias são essas que tu referiste, portanto, alergias aos pólenes que estão no ar, relacionados com as árvores que os libertam ou com as flores também que os libertam. Os sintomas mais comuns são sintomas localizados ao nariz, nomeadamente nariz entupido, nariz a pingar, comichões na garganta, atrás do nariz ou atrás da língua, às vezes comichões aqui no pescoço, e depois na parte respiratória inferior, mais tosse, sensação de respiração ruidosa, com a chamada pieira ou chiadeira no peito, como às vezes as pessoas dizem. Os espirros são também muito comuns, e depois há também quem tem alguns sintomas oculares, de conjuntivite alérgica, com comichão nos olhos, os olhos vermelhos, e também algumas atopias na pele relacionadas com essas alergias. Em termos de medicação, nós temos tratamento farmacológico com medicação e tratamento não farmacológico para lidar com estes problemas e estes sintomas. O tratamento farmacológico engloba medicação local, ou seja, sprays nasais para tratar localmente a rinite ou inaladores, como falámos na semana passada, para tratar localmente a asma, para atingir uma deposição nasal ou pulmonar adequada de acordo com a patologia em questão. Depois temos também medicação oral, destinada a atenuar, no fundo, esta resposta inflamatória alérgica. Essa medicação oral podem ser antihistamínicos, podem ser antagonistas de leucotrienos, que atuam também numa das vias da inflamação associada às alergias sazonais. E depois temos também, para alguns casos mais resistentes à terapêutica e que, por norma, não são tão prescritos para as alergias sazonais, a chamada imunoterapia, que são as vulgas vacinas, as pessoas chamam-lhes vacinas, essencialmente usadas quer na rinite, quer na asma, com uma atopia, ou seja, com uma alergia documentada. Aqui também salientar que pessoas que nunca tenham tido sintomas prévios podem, em determinada altura da vida, começar a desenvolver. Portanto, não é uma doença ou não é uma predisposição que nasce desde bebê, desde criança. Portanto, há pessoas que nunca tiveram sintomas de rinite nem de asma e que, a partir de uma dada altura da sua vida, podem começar a apresentar com regularidade.
Se houver algum tipo de sintomatologia sugestiva, como a Ana já referiu, devem consultar o médico. Existem uma série de testes, nomeadamente análises de sangue, os chamados também testes por picada, testes que permitem detectar uma bateria de suscetibilidade alérgica a alguns estímulos que existam. E depois, outra coisa muito importante na medicação, esta medicação não é feita propriamente dito, a pessoa não sente um alívio sintomático imediato. Ou seja, uma pessoa que tenha uma rinite, muitas vezes fazem só um dia ou dois o antihistamínico, o comprimido ao deitar e limpam e o spray nasal e continuam sintomáticas e acabam muitas vezes por parar precocemente. Nestas alturas, principalmente de polinização, é preciso manter a medicação e até fazer um efeito e um controlo, geralmente no mínimo uma semana é necessária para a pessoa sentir um verdadeiro alívio sintomático. E depois é uma medicação que quando existe maior suscetibilidade, por exemplo, nesta fase da primavera, não vale muito a pena tentar parar, mas vale manter durante este período e depois então interromper no verão, assim que não haja tantos pólenes ou tantos alergénios no ar, tentar então diminuir. Outra coisa só que gostava de salientar na medicação, muitas vezes os sprays nasais são realizados quando a mucosa nasal está tem muito muco e, portanto, não vale a pena colocar um spray nasal e depois assoar logo o nariz a seguir, porque a medicação sai toda automaticamente. Portanto, fazer lavagens nasais é muito importante. Existem múltiplas opções disponíveis de venda livre e depois da lavagem nasal, da higienização do nariz, então sim aplicar o spray e esperar um bocadinho, não é ir logo a suar, porque senão a molécula entra e sai automaticamente. Portanto, fazer o spray após a higienização nasal, para ser correto. A semana passada falámos na correção da utilização dos inaladores para o pulmão, que é muito importante, a técnica correta, mas a medicação do nariz também é muito importante ser feita com estes cuidados. E pronto, não sei se queres acrescentar alguma coisa nesta parte da medicação, Ana? Sim, sem dúvida. Aquilo que disseste é mesmo muito importante, ou seja, lavar o nariz, quer de manhã, quer à noite, é uma forma também de conseguir libertar alguns pólenes que estejam ainda presos nos pelos do nariz, não é? Que é o nosso umidificador. É importante fazer essa lavagem nasal nas várias posições, especialmente até se houver uma sinusite em simultâneo, que às vezes existe, e depois o próprio spray nasal tem também uma técnica, como tu disseste, e deve ser colocado com a cabeça ligeiramente inclinada para baixo e o aplicador lateralizado, ou seja, em vez de ser feita a técnica de inalação do spray, sim, por assim dizer, dirigido ao septo do nariz para o meio, não. A cabeça deve estar ligeiramente inclinada para a frente e o aplicador deve ser introduzido para a lateral do nariz. E depois, em simultâneo com pressionar a alavanca do spray, fazer a inspiração nasal, por assim dizer, aguardar algum tempo e só depois então assoar se houver essa necessidade. Mas sim, esta medicação demora algum tempo a fazer efeito e nesta fase de primavera, em pessoas que são mais suscetíveis, o ideal é fazer por temporadas, sim. E também, além das medidas farmacológicas que temos estado aqui a conversar, também existem as medidas não farmacológicas. Queres falar rapidamente um bocadinho de dicas que podemos dar às pessoas que podem adotar nesta altura de maior suscetibilidade a alergénio? Queres falar um bocadinho das medidas não farmacológicas? Sim, efetivamente na consulta médica são dadas várias opções farmacológicas, mas também conselhos em relação às opções não farmacológicas, é o chamado plano de ação do que fazer quando a pessoa está bem, com sintomas controlados, e do que fazer quando desenvolve sintomas não controlados e o que fazer em SOS. Em termos de medidas não farmacológicas, temos várias. Uma é, nas pessoas que têm estas atopias, têm estas alergias aos pólenes que andam no ar, consultar o boletim polínico que nos dá indicações em relação à quantidade de pólenes previstos, estimados naquele dia. É possível aceder online ao boletim polínico e há várias apps também disponíveis que fazem da
acordo com o local onde nos encontramos, fazem o cálculo e a estimativa do período, até dos períodos temporais durante o dia com maior exposição aos pólenes. Então, de acordo com isso, é importante, se temos essa sensibilidade, regrarmos um pouco a nossa saída ao exterior de acordo com o período temporal em que vamos ter mais exposição àquele tipo de pólen aos quais somos mais sensíveis, por assim dizer. E há várias apps para isso. Depois, outra questão é controlar a qualidade do ar interior. O ar interior das nossas casas, os sítios onde estamos, as nossas casas devem ser bem ventiladas, bem arejadas, mas não devem ser arejadas numa altura em que existem mais pólenes no ar lá fora. E então o boletim polínico é também importante para isso, para vermos as horas em que devemos arejar as casas. Depois, para além de ventilar uma casa, é importante também verificar a qualidade do ar dentro da própria casa. E com isso, há também apps que conseguem perceber isso, há plantas que podemos usar, chamadas plantas purificadoras de ar, e podemos também controlar o nível de umidade que temos em casa, são os chamados higrómetros, há uns dispositivos que são termómetros, medem a temperatura do ar e medem ou fazem o cálculo indireto do nível de umidade. Não devemos ter as casas nem muito secas, porque há pessoas que ficam com o nariz mais inflamado, mais hiperreativo quando são ambientes muito secos, nem muito úmidas, que pode fazer também esse efeito das pessoas mais reativas ao excesso de umidade. E sabemos também que casas com excesso de umidade são casas mais predispostas ao crescimento de bolores, esse tipo de substâncias, de fungos, não é? Associadas à umidade. Portanto, é importante regrar, saber a que alturas ir para a rua, por causa do ar exterior, e regrar também a qualidade do nosso ar interior. Outros cuidados a ter é também em casa com cortinas, tapetes, roupa de cama, é importante aspirar o colchão, aspirar as almofadas, fazer uma limpeza regular do quarto e dessas superfícies que acumulam muito pó. Aí essencialmente já são ácaros, não é? Não é tanto os pólenes do exterior, mas são os ácaros do interior das casas. Claro que sim. Pronto, eu penso que hoje falámos um pouco de alergias respiratórias, não é? Nomeadamente a rinite e a asma, saber então que sintomas suscetíveis como a comichão no nariz, tosse, falta de ar, pieira, rinorreia anterior, que é o nariz com ranhoca, vulgarmente conhecida, a própria rinorreia posterior, são sintomas que incomodam, muitas vezes até podem não causar doença grave, são incomodativos, diminuem a qualidade de vida, uma pessoa que está sempre a tossir, sempre a suar-se, portanto, existe medicação de controlo que pode dar um benefício sintomático importante e aumentar bastante a qualidade de vida da pessoa e, portanto, se eventualmente nestas alturas, nomeadamente agora na primavera, se houver um aumento destes sintomas, e a pessoa não souber o que fazer ou não ter nenhum plano escrito por um médico a aconselhar o que fazer, então procurar ajuda e tentar perceber que tipo de recursos farmacológicos e não farmacológicos é que podem então seguir para não ter sintomas nesta altura e em nenhuma outra altura do ano. Pronto. É isso mesmo, na consulta médica abordamos todos esses temas e falamos também do que fazer em SOS, se mesmo assim estas soluções não resultarem. Tudo dicas para respirarmos melhor nesta fase do ano. Exatamente. Ok. Obrigada. Obrigada, adeus, até para a semana. Obrigada.